Nessa aula vamos estudar sobre o histórico da agropecuária brasileira. Então, desde quando que iniciou-se esse ciclo de produção agrícola e pecuária no Brasil. E depois vamos estudar sobre a produção agropecuária brasileira atualmente. Durante a história do nosso país, desde a época colonial, passando pelo Império, República, houveram vários ciclos econômicos, entre eles os ciclos agrícolas, que são as principais atividades econômicas que mais se evidenciaram no seu período de destaque. Então, esses ciclos agrícolas são momentos de destaque do determinado produto na economia. Isso, os ciclos econômicos. Entre eles, alguns ciclos agrícolas estão inseridos. Então, quais são esses ciclos agrícolas? Foi o ciclo do açúcar, só que antes do ciclo do açúcar houve o ciclo do pau-brasil, que é um ciclo econômico, porém não um ciclo agrícola. Nessa época do ciclo do açúcar, o Brasil era colônia. O ciclo do ouro, que é um ciclo econômico, mas ele está ligado diretamente à produção agrícola, justamente pelo fato de a descoberta do ouro ter influenciado a produção agrícola no país, também durante o Brasil colônia. O ciclo do café, um dos principais ciclos agrícolas e econômicos do Brasil durante seu império, e posteriormente durante o Brasil República, quando houve a sua crise que reduziu bastante a produção e a exportação de café brasileira. Além disso, tem o ciclo da borracha, que também é um ciclo econômico, mas não um ciclo agrícola, porque ele é de extrativismo. Então, esses são os três principais ciclos agrícolas, agropecuários do Brasil. Então, iniciando aí com o ciclo do açúcar, que primeiramente foi a primeira atividade produtiva no Brasil colônia, mesmo porque a atividade econômica anterior era o ciclo do pau-brasil, que era a extração da madeira e da tinta provida daquele material do pau-brasil, tinta avermelhada, para exportação e para fazer barcos com a madeira. Mas a produção em si ocorreu primeiramente com a implantação da cana-de-açúcar no litoral nordestino, primeiramente. A base da economia na época era o engenho de açúcar. Então, não era apenas o cultivo da cana, e sim havia uma produção do subproduto, o produto do açúcar. Né? O engenho do açúcar era mais ou menos dessa forma, onde você tinha aqui os engenhos e ele era movido inicialmente por força manual. Então havia engenhos pequenos assim, mas também engenhos bem grandes, que inicialmente com força manual, depois a tração animal com cavalos. Mas iniciou-se dessa forma. Então o objetivo era moer a cana para tirar o seu suco, o seu caldo, e através desse caldo produzir o açúcar para exportar para outros países na Europa. Inicialmente utilizava mão de obra escrava indígena e posteriormente com a mão de obra escrava africana. Os africanos, como escravos, eram trazidos de portos na África e eles eram capturados pelos seus próprios povos africanos, por seus irmãos de continente, de etnias diferentes, de tribos diferentes. Então essas tribos entravam em guerra com outras tribos, capturavam os negros e vendiam aos portugueses, aos espanhóis, aos ingleses como escravos, para que eles levassem, transportassem da África para a América esses indígenas como escravos. Então, em momento algum, os europeus foram para dentro do continente capturar os africanos e levá-lo à força para a América. O que acontecia é que os próprios negros capturavam outros negros africanos, claro, e vendiam nos portos para os europeus como escravos. Isso era comum e ainda hoje tem
tem alguns locais na África que é comum esse tipo de prática, vender pessoas como escravos. Tinha como objetivo principal era a venda do açúcar para o mercado europeu. Então todo o açúcar ali produzido na colônia brasileira, no Brasil, era transportada para a Europa, para Portugal vender para outros países europeus. Isso aí caracteriza a prática de plantation, que é justamente o plantio em uma vasta extensão, um produto só destinado à exportação. Pernambuco e Bahia eram as principais capitanias produtoras. Inicialmente em Pernambuco, depois a Bahia, depois foi para São Paulo, e hoje o principal produtor de açúcar do país é justamente São Paulo, mas Bahia, Pernambuco e Alagoas ainda são os segundo e terceiro colocados. Bahia deixou um pouco, mas inicialmente era Pernambuco e Bahia, e a gente pode observar pelo mapa colonial do século XVI as áreas de cultivo aqui em Pernambuco, na Bahia e posteriormente em São Paulo e também no Espírito Santo. Isso nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar e outras áreas, pequenas áreas de cultivo de pecuária, de criação pecuária, além de ter continuado com a exploração do pau-brasil. Com o ciclo do açúcar, o Nordeste tornou-se o centro dinâmico da vida social, política e econômica da colônia. Então, tudo que fosse de decisões importantes, decisões econômicas, sobre essa relação entre Brasil e Portugal, era decidido justamente no Nordeste. O Nordeste era o centro econômico, político e social do país, da colônia na época. Houve o período em que a exportação do açúcar entrou em declínio, justamente devido a um fator de relação entre outro país. Que vamos ver aqui, Portugal não tinha suporte para manter e ampliar a produção do açúcar. Os portugueses ainda não tinham evoluído nessa questão do engenho, da cana-de-açúcar, da engenharia. E tiveram que se aliar aos holandeses. Então houve aí uma aliança econômica com os holandeses, que já tinham técnicas mais avançadas nesse sentido aí. Porém, os holandeses tinham navios, tinham outras áreas econômicas, além de guerras, emprestar sua potência para a guerra, e também com a aliança com Portugal recebiam uma parte da produção. Então não estava interessado ainda em produzir. Depois da Guerra Luso-Holandesa, aqui no Brasil, justamente com a expulsão dos holandeses, que vieram para Pernambuco principalmente, os holandeses que foram expulsos do Brasil passaram a produzir o açúcar nas Antilhas, que já estavam conquistando, mas não só os holandeses. Holandeses, franceses, ingleses também começaram a produzir açúcar nas Antilhas. As Antilhas que são as ilhas do Caribe atualmente, e que ainda existem as Antilhas holandesas, sob domínio holandês atualmente. Como a produção holandesa, também a francesa, era melhor, tinha uma produção maior, então o Brasil não tinha como concorrer com essa produção. Consequentemente, a produção brasileira entrou em declínio porque não tinha como concorrer no mercado europeu com o açúcar holandês. Agora o ciclo do ouro, que foi um ciclo econômico referente à mineração, mas que influenciou diretamente na produção agropecuária no Brasil, que ocorreu no século XVII com a descoberta do ouro em Minas Gerais. Com isso, a produção de açúcar ficou em segundo plano. Os portugueses deixaram a produção de açúcar de lado e investiram mais na busca por pedras preciosas, diamantes principalmente, e por ouro, que era uma riqueza mais rápida do que estar produzindo açúcar. Então ele aplicou todos os seus recursos para a extração mineral. Aqui era o ouro que era produzido na época. Esse lingote aí está lá no Museu de Minas Gerais. Uma vantagem do ouro é que ele pode passar milhares de anos, ainda continua com o mesmo formato. Ele não enferruja, não estraga,
não se oxida, perdão. Então era dessa forma. Tinha aqui o escudo da casa da fundição justamente. Tem as iniciais de quem o produziu, a numeração desse lingote, o quilate, ou seja, a pureza do ouro, no caso aqui 28 quilates, 23 quilates, e 1 grão, 23 quilates e 1 grão. Então era quase 24 quilates. O título, a data em que o lingote foi produzido, e aqui o seu peso, 3 onças, 6 oitavas e 46 grãos. Para abastecer a colônia com alimentos, a produção agropecuária se estendeu para norte, sul e interior do Brasil, porque apesar de ter deixado a agricultura em segundo plano, mas quem estava na mineração precisava se alimentar, claro. Então a agropecuária, principalmente a pecuária, se estendeu ao norte do país, ao sul do país e ao interior do país, principalmente lá no centro-oeste. Com isso, vários núcleos urbanos foram criados. Houve aí um avanço urbano para o interior do país. A produção pecuária se intensificou no centro-oeste, pecuária, com a mineração em Goiás e Mato Grosso. Então, não só em Minas Gerais foi descoberto o ouro. Posteriormente, minas de ouro e diamante foram descobertas em Goiás e Mato Grosso. Com isso, houve uma atração migratória, principalmente do Nordeste, que tinha perdido o seu potencial justamente devido ao governo português ter deixado de lado a produção de açúcar, e alguns nordestinos migraram para o centro-oeste em busca de mais oportunidades. E aí começaram a produzir na mineração e também a ampliar a produção pecuária, justamente para alimentar o povo que estava crescendo e também os núcleos urbanos. O ciclo do café também é um dos ciclos mais importantes da economia brasileira. Se iniciou em 1727, quando chegou ao país as primeiras mudas de café. O café, uma planta originária da Etiópia, e ela foi introduzida em vários países da África e também da Arábia. Foi na Arábia que recebeu esse nome café, e eles foram os que mais difundiram, a Arábia Saudita, o café pelo mundo. Então houve essa chegada do café no Brasil, aí eles começaram a adaptar as mudas às terras brasileiras. Chegou a primeira muda, inicialmente o café era produzido para abastecer o mercado interno. Foi quando começou a ter oportunidades de ampliar a produção. Com a queda das exportações de algodão, açúcar e cacau, os fazendeiros sentiram a grande oportunidade de obter lucros através do café, substituindo aí algumas culturas pelo café. E também no Sudeste, que foi uma região que descobriram a terra chamada Terra Roxa, que é uma terra muito fértil, uma terra vulcânica, que se adaptou muito bem ao café, que foi justamente nessa área que mais produziu café e produz café ainda hoje, na região de São Paulo. A produção era feita no sistema de plantation também, a exemplo da cana-de-açúcar. Claro, inicialmente foi a produção do mercado interno, mas depois que passaram a investir para conseguir mais lucro, a produção foi feita no sistema de plantation, produzindo intensivamente, destinando a produção para o mercado externo, não só a Europa, mas para também a Ásia e a América do Norte. Inicialmente a produção foi feita por escravos descendentes dos escravos africanos trazidos nos séculos anteriores, século XVI e século XVII. Então aqui no século XVIII, início e meado do século XVIII, quando iniciou a produção de café mais efetivamente, os descendentes de escravos começaram a produzir para os grandes fazendeiros, chamados barões do café, no Brasil. Então, os africanos iniciaram a produção em escala de plantation no Brasil e, posteriormente, com a abolição da escravatura, o governo preferiu trazer mão de obra europeia para as lavouras do Sudeste, ao invés de
empregar os escravos libertos. Então os escravos libertos ficaram à mercê do tempo, à mercê da chuva, do sol, sem ter onde morar, sem ter onde se habitar. Muitos deles preferiam até voltar à escravidão porque pelo menos comiam, e com a abolição simplesmente não tiveram condições de comer porque não tinha nada. Então foi aí que começaram a surgir as colônias de escravos, né? Os quilombos. Começaram a crescer o número de quilombos justamente por conta de que não tinha para onde ir. Então muitos escravos estavam na cidade e iam buscar esses quilombos em algum lugar. Na Bahia, por exemplo, muitos deles saíram da área de rural, no interior, e foram para Salvador. Justamente por isso que Salvador é o local brasileiro que mais tem sociedade negra. Então o governo brasileiro até incentivou, dando parte do transporte, para trazer a mão de obra europeia e também asiática para o Sudeste, para empregá-los e produzir principalmente o café no Sudeste. Então vieram japoneses, vieram principalmente italianos para produzir, servir de mão de obra para o Sudeste, e isso foi muito importante também porque tanto os japoneses como italianos e alemães, também ucranianos, eles tinham as técnicas diferentes e técnicas mais avançadas de plantio, de cultivo e colheita, e também para produzir. Foi nessa época justamente que alguns italianos que conseguiram juntar algum dinheiro para comprar uma terra, começaram aí o plantio de uva para fazer sua videira e produzir vinhos no país. Na segunda metade do século XIX, o café tornou-se o principal produto de exportação brasileiro. Nessa época, o café chegou a ultrapassar 50% do consumo de café no mundo inteiro. Então, mais de 50% do café que o mundo consumia era café brasileiro. Atualmente, o Brasil ainda é o maior produtor de café, mas não chega a ser o maior produtor de café do mundo, ainda é, mas não chega a ser o principal produto brasileiro agrícola. O principal produto brasileiro agrícola é ainda a soja, atualmente. Então aqui nós temos as exportações em porcentagem da importância do produto brasileiro na época do século XIX. Então o café foi crescendo gradativamente e em 1900, no final do século XIX, chegou a ser 64% de todas as exportações brasileiras. Era de café. Então, ao contrário do açúcar, que foi perdendo posição. O cacau cresceu um pouquinho e outras culturas se mantiveram, mas essas são as três principais culturas da época. Café e açúcar, as duas principais, e hoje a principal é a soja.